Olá a todos, como é que vocês estão? Sou eu novamente, Helder de Araújo. O canal nosso aqui é o canal Luz no Fim do Túnel, neste 20 de março de 2024. Hoje é uma quarta-feira, dia quente, aí quase 30 graus em São Paulo, Zona Sul, capital. Agora é por volta de 11 horas e 8 minutos da manhã. Tive algumas discussões aí na internet por conta deste debate em torno da criação da Igreja Católica Apostólica e Romana por Constantino. É um pouco temerário afirmar que Constantino criou a religião católica, além de ser falso. A religião católica veio da origem, Jesus Cristo. Contudo, há que se dizer, há muitas teses controversas, heréticas, algumas com base em fontes que são discutíveis, outras fontes estão aparecendo. Eu continuo dizendo, o principal da história de Jesus Cristo ainda não nos foi contada. Provavelmente, talvez nunca venha a ser contada, ou talvez fique permanentemente escondida aí nos meandros aí do Vaticano, ou na posse de poucas pessoas que detêm aí um conhecimento oculto, secreto, ou que não pode ser divulgado. Eu também citei aí que nas óperas de Wagner você tem uma história ali oculta, um ocultismo, né? Porque o Wagner foi um iniciado em certos mistérios, né? Dizem que o Leonardo da Vinci também foi um iniciado em certos mistérios ocultos. Inclusive, o Dan Brown, que escreveu aquele livro O Código da Vinci, ele partiu desse princípio, né, de que certas sociedades secretas, iniciáticas, por exemplo, a própria maçonaria, mas muitas outras sociedades muito mais secretas do que a própria maçonaria, porque a própria maçonaria se diz como uma sociedade, uma espécie de uma irmandade discreta, né, que não divulga abertamente os seus propósitos, mas esses propósitos estão bastante claros para a maioria das pessoas que se debruça um pouco sobre o assunto da maçonaria, aliás, que é um tipo de associação, de organização que teve uma grande influência na história do Brasil. Basta dizer que Dom Pedro I, o próprio José Bonifácio, o patriarca da independência, foram notórios maçons. Se foram carbonários ou de uma maçonaria revolucionária, enfim, isso é uma outra história. De qualquer maneira, a ideia de uma maçonaria revolucionária não é uma ideia absolutamente estranha. Por exemplo, a maçonaria que esteve por trás aí da Revolução Francesa foi evidentemente uma maçonaria revolucionária. Mas aí, voltando ao assunto aí do imperador romano Constantino I, também conhecido como Constantino o Grande. Alguns aí, o próprio pastor Caio Fábio andou dizendo que ele é o criador, o fundador da Igreja Católica. Dizer que ele é o fundador, eu acho que pode haver algum embasamento histórico. Agora, dizer que ele é o criador da religião católica fica difícil, né? Devido à presença aí de uma personagem histórica absolutamente fantástica e que, por enquanto, para mim, pessoalmente, permanece sendo fantástica, né? Ou seja, eu, até para dizer sobre São Tomé, eu sou igual São Tomé, né? Se eu ver, se eu sentir, se eu tocar, se eu cheirar, se eu viver e se eu saber, eu acreditarei. Agora, acreditar simplesmente pela fé, às vezes a fé vem e às vezes a fé vai. Eu acho que uma fé que entra em dúvida não é a verdadeira fé, né? O credo cristão, né? Então eu tenho minhas dificuldades aí enquanto cristão e enquanto católico. Fui batizado, fui crismado e tudo mais. O fato é que a igreja já existia muito antes do Constantino chegar na história, né? Antes dele chegar ao poder aí no início do século IV. No entanto, ele teve um certo papel aí no desenvolvimento e na ascensão da própria Igreja Católica. Veja, em 313, você teve lá o Edito de Milão. Acabou a perseguição aos cristãos. Eles não precisavam mais viver na clandestinidade, se encontrando em catacumbas, sendo perseguidos aos montes, né? Em 325, Constantino convoca o Concílio de Nicéia, encontro de líderes religiosos. Foram definidos os dogmas
centrais do cristianismo, da doutrina católica, né? O credo católico, ele é definido ali, a ideia da trindade, a ideia da igreja como corpo místico de Cristo, né? Foi decidido ali no Concílio de Nicéia. E o Constantino também ordenou, como um católico convertido, né, um imperador que se converteu, a construção de muitas igrejas e basílicas, notadamente a Basílica de São Pedro, no Vaticano, símbolo da igreja até hoje. Lendo o Novo Testamento, a gente percebe que um indivíduo que teve uma importância central na história do cristianismo foi Paulo, o apóstolo Paulo, que aliás nunca teve um contato direto com o nosso Senhor, com o próprio profeta, né? Há que se dizer que a religião islâmica respeita Jesus, respeita a Maria, Virgem Maria, respeita Jesus como um profeta, mas ela não é capaz de conceber a ideia de que Deus possa ter um filho, né? Deus não tem filhos, ou diante de Deus todo mundo tem o mesmo status. Ele não vai vir à Terra e gerar um filho, homem ou mulher ou o que seja. Já o judaísmo, tanto o ortodoxo como o sionismo, despreza abertamente Jesus Cristo como um criminoso, alguém que violou as leis lá da época do próprio judaísmo. Então já é um viés completamente contrário a Cristo, né? Algumas teses aí que eu já tive oportunidade de ler, por exemplo, tem uma universidade na Alemanha que defendeu uma tese que é defendida aí por vários pesquisadores aí que são tidos como heréticos pela doutrina oficial da Igreja, que diz que Jesus Cristo jamais existiu, né? Ele foi totalmente criado, inventado pelo Império Romano, pelos imperadores da casa de Piso Calpurnius, que eram poderosos senadores, né? E que partiu do princípio de que se precisava pacificar a Judéia e, portanto, utilizaram um indivíduo que talvez tenha existido, mas boa parte daquilo que se escreveu sobre ele foi literatura, ficção criada. Então você pode ter partido aí de algum acontecimento, de alguma liderança dentro do seio do povo judeu, ali em Judá, na Judéia, em Jerusalém, em Belém, né? E partindo daquele indivíduo, você criou uma mística em torno dele, utilizando a ideia para justamente criar um profeta, um Deus homem, e que pudesse, num primeiro momento, pacificar a região e, num segundo momento, dar a ideia de que o imperador era Deus. Aliás, boa parte dos romanos aí, dos países romanizados pelo Império Romano, acreditavam piamente que o imperador era Deus. Uma outra tese também, que eu já tive a oportunidade de ler, essa, inclusive, existem evidências, como eu falei, nas óperas de Wagner, por exemplo, a ideia da Maria Madalena, tendo sido esposa de Jesus, que Jesus não foi de fato crucificado, que foi um outro indivíduo que foi crucificado, um que carrega a cruz dele, enfim, são ideias heréticas, né? Para quem vive o credo, são ideias que não devem ser levadas em conta, mas é interessante que existam essas teses até hoje, e cada vez mais parece que elas crescem, essas teses, né? A ideia que Jesus Cristo foi filho de um imperador romano, da época em que ele nasceu, e que teve um filho com uma alta sacerdotisa, aí uma alta descendente, né, da nobreza judaica, que foi a Maria. Então ele era filho de Deus por ter sido filho do imperador, né? E tendo ele uma grande penetração nos meios sacerdotais judaicos e sendo filho do imperador romano, ele circulou livremente com um pé em cada canoa, como se costuma dizer, né? Bom, enfim, eu não vou defender tese nenhuma, eu acho que há coisas que são secretas, que não são ditas a respeito da personalidade incrível de Jesus Cristo. Acho que a religião católica ela está focada nos fatos associados à sua existência, então eles não podem duvidar da sua existência, também não podem duvidar
da questão milagrosa de sua existência, dos milagres que ele perpetrou. Então isso faz parte do credo católico. Apenas acho que não que provavelmente muitas pessoas não saberiam da existência de Jesus Cristo se não fosse a Igreja Católica lá do Constantino. Então é uma questão bastante polêmica, não vou me estender sobre isso, porque também não é a minha especialidade discutir teologia e também a história específica associada a esta personagem fantástica, né? Pessoal, olha só, aqui falar um pouquinho sobre a política nacional hoje, né? Veja, alguns políticos aí apoiam o sionismo, né? Ou não vou dizer que apoia, mas enfim, você sempre encontra político dando a mão para alguém que você não gosta. Por exemplo, essa semana me enviaram uma foto do Lewandowski quando ele era do movimento revolucionário lá, acho que o MR8, né? Ele era advogado lá do pessoal e está numa foto lá. Eu falei, escuta, o Lewandowski, por mais que você não goste do Lewandowski, que você acha que ele era comunista ou que ele era revolucionário, é uma pessoa que ele tem um cabedal intelectual, né? Ele não ocupa uma posição simplesmente porque ele era do MR8. Do mesmo jeito, você não pode dizer que a Dilma Rousseff se tornou presidente do Brasil porque ela era uma guerrilheira. Não, ninguém chega a uma certa posição na vida sem alguma ou algumas qualidades, né? Então acho que é complicado você simplesmente negar qualquer valor, né? Por exemplo, ao Bolsonaro ou ao Lula. Eu acho que essas pessoas têm certas características que a destacam, tanto no sentido bom como no sentido mal. Então veja só, voltando ao assunto, ó, o assessor aí de assuntos internacionais da Presidência da República, o Celso Amorim, voltou a defender a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na crise diplomática com Israel. Então você se recorda, o Lula tinha equiparado a ofensiva israelense na faixa de Gaza com o Holocausto. Ele falou que o que está acontecendo na faixa de Gaza não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu, quando Adolf Hitler resolveu matar os judeus, afirmou o petista. Para o Celso Amorim, é Israel que deve pedir desculpas à humanidade. Eu concordo aí com o Amorim. Eu acho que quem está pisando na bola nessa história aí é Israel. Ela está pisando mais na bola do que o próprio Hamas, né? O que Israel vem fazendo ali na faixa de Gaza, né? Então ele falou, ó, quem tem que pedir desculpas é Israel e não o Brasil, né? Mas Israel tem que pedir desculpas à humanidade. É claro que isso não vai acontecer, pessoal. Não é da natureza do sionismo pedir desculpas a quem quer que seja, né? Porque é um movimento político e geopolítico de hegemonia total. Ele é racialista, ele é supremacista, ele advoga pela superioridade de uma raça, de um povo que tem primazia sobre todos os povos da terra, né? Já que é um povo escolhido numa terra prometida, né? Essa questão escatológica, essa questão apocalíptica e messiânica está sempre presente no sionismo. Então você veja aí a questão de se colocar depois o presidente Lula foi colocado como uma persona não grata em Israel, né? Eu acho que ele não tem que ficar chateado com isso, né? Quem deve ficar cada vez mais chateado é Israel, porque vai ficando cada vez mais isolado internacionalmente. Nada disso tem nada a ver com o povo judeu, né? Tem a ver com o sionismo. Então veja, hoje os sionistas eles se outorgam o direito deles dizerem quem é antissemita e quem não é antissemita. Veja só, não tem nada a ver com o povo judeu, né? O governo, inclusive, declarou que tem o maior apreço pelo povo judeu, que deu inúmeras contribuições ao Brasil e ao mundo, né? O problema aí é o sionismo, é o fanatismo, é o fundamentalismo. Infelizmente, estamos nesse impasse. Veja, e o Brasil? O Brasil se discutiu bastante essa semana sobre o museu, né, sobre o período militar, mas assim, fazer um museu porque se comemorou em 64, 2024, 20 mais 40, 60 anos de que teve início lá o regime militar brasileiro. Veja, eu vivi aquele período militar e posso dizer que foi um dos períodos assim de uma pujança, de um desenvolvimento
de um patriotismo tremendo na história do Brasil. Né? Agora, você criar aí um museu para o período militar para exaltar tipos como Marighella e Lamarca e outros tipos aí que foram matadores, né? E que são endeusados ainda por uma parte da esquerda como grandes libertadores. Né? Agora, só imagine um indivíduo desse no poder. Né? O caos absoluto que seria para a história do Brasil. Né? Então, acho que você tem que pensar o regime militar, né, também pelo seu lado positivo, pelo seu lado benéfico. Foi uma época de grandes investimentos e de grandes instituições, com muito trabalho, as pessoas trabalhavam muito. E foi uma época também patriótica, né, em que nós víamos os militares como pessoas assim de bem. Nós tínhamos um outro viés com relação aos generais, pelo menos uma boa parte do Brasil. E o que dizer, por exemplo, pessoas que construíram Itaipu. Quer dizer, nós estamos aqui com energia elétrica, né? Temos energia elétrica. Ou que pensaram em que o Brasil tivesse um poder de persuasão, aí, o programa nuclear. Né? Brasileiro, devemos isso também. A Angra 1, 2 e 3, devemos isso também aos militares, que conseguiram irrigar o semiárido. Né? Irrigar, para que tivesse água, para que tivesse plantações. Então, também o agronegócio deve muito também ao período militar. Né? A pujança do agronegócio hoje no Brasil, que é o grande negócio do Brasil, é a agricultura, é alimento. Né? Então, isso se deve muito também às ações do período militar. E também foi uma época que se pensou em alfabetizar o brasileiro. Né? Você tinha índices de analfabetismo endêmicos no Brasil. Né? Milhões de brasileiros foram alfabetizados lá pelo Mobral. Pesquisem aí, Mobral. Né? Camponeses tiveram pela primeira vez na história acesso à aposentadoria, a fundo de garantia, essas coisas. Né? As empregadas domésticas passaram pela primeira vez na história a ter algum direito trabalhista. Então, muitos brasileiros conseguiram pela primeira vez comprar carro, televisão, geladeira, fogão. Então isso aí não é uma conquista do PT, na época do petismo. Os empresários brasileiros se desenvolveram muito na época do regime militar. Então, olhar o regime militar somente pelo viés de que era um regime repressivo, que praticava censura, que o Caetano Veloso teve que viajar e passear em Londres, né? Outros foram mandados aí para Cuba, trocados, né? O Dirceu, por exemplo, tem toda uma história ligada à repressão, né? Mas você olhar somente por esse viés repressivo, que há que se dizer também que o país que foi menos repressivo na América Latina foi o Brasil. Né? Se você ver a repressão lá do Videla na Argentina, ou do Pinochet no Chile, a repressão ali realmente existiu. Né? Assim, milhares tombaram, né? Milhares de esquerdistas e de simpatizantes, e muitos mais tiveram que fugir e se exilar. Né? No caso do Brasil, não, foi uma repressão muito light, se você for comparar. Veja, eu não estou defendendo a repressão, absolutamente. Só estou comparando aí com países onde a repressão foi tremenda. Né? E a censura? Pessoal, o problema é que você vê hoje, assim, políticos e formadores de opinião, youtubers aí, que só veem maldade no período militar, hoje eles estão apoiando aí a censura e a perseguição nas redes e palanques. Então pode isso. Então aí eu condeno a censura e a repressão no período militar, mas assim apoio, né, a censura e a perseguição, desde que seja para certas pessoas que eu considero pessoas não gratas, né, para o meu viés político, para o meu modo de ver a política. Então é bem interessante essa questão. Tivemos aí um político aí famoso, que é o governador de São Paulo, apoiando aí aquela história, tá dando a mão, né? Tá lá no gabinete do carniceiro, né? Do genocida lá de Israel, né? Então você apoia o político tem seus limites. Veja, eu acho que político tem que fazer acordo com político, tem que ter o pé sempre em duas canoas, principalmente se for o brasileiro, né? O Brasil tem de saber jogar o jogo, tem de ter um pé em cada canoa. Contudo, uma dessas canoas tem furos crescentes, está minando, está fazendo água. Detalhe, não é a canoa muçulmana ou a canoa árabe, ou a canoa da resistência palestina. Essa daí só cresce e só vai crescer. Então, importante aí dizer que apoiar o Bibi aí tem seus limites, né?
falar aí também o Brasil representado aí no centrão, e eu sempre digo, o verdadeiro centrão brasileiro é o PT, sempre foi o PT. Ele é o verdadeiro centrão. Mas assim, você pode ter aí um político aí, porque eu sempre digo, poxa, será que a gente não vai ter uma terceira via? Né, tá aí o Nunes, na chapa com o Aldo Rebelo, inclusive eu apoiei aqui no canal, né? Mas você tem lá o Ronaldo Caiado, né? Que é o governador aí de Goiás, né? Que é assim, ele é um tipo que ele é conservador, mas ele não parece um cara estúpido. Porque existe o conservador estúpido, né? Que fala a primeira coisa que dá na telha, né? Que tem que matar, que tem que atirar, ou tem que torturar. Existe o conservador estúpido, né? Que quer ficar notável, assim, por dizer o que pensa de uma maneira destrambelhada, né? De uma maneira estúpida, né? Porque um político não pode ser estúpido. Ele pode até ser franco, né? Ele pode até ser honesto. Veja bem, um político pode até ser honesto na sua franqueza, mas ele não pode usar a sua franqueza como uma ferramenta, como uma cunha, como um machado na cabeça da maioria. Né? Apesar que sempre vai ter uma quantidade de gente que vai gostar dele justamente porque ele é destrambelhado, justamente porque ele fala o que ele pensa, justamente porque ele é franco e honesto, né, e sincero. Ele comete sincericídio. Né? Então aí acaba aí sendo pego, cercado de todos os lados. Né? Por exemplo, porque o indivíduo fez uma carteira de vacinação falsa, né? Ou porque ele andou destruindo bens personalíssimos para seus assessores venderem em Miami ou em Nova York, sei lá. Quer dizer, o sincericídio é um suicídio político, né? Então, assim, ele vai ser cercado de todos os lados. Então, você precisa de um conservador que não seja estúpido. Por exemplo, que ele seja desenvolvimentista na medida do possível, né? E na medida das suas potencialidades locais. Por exemplo, como faz o Caiado lá em Goiás. E que tenha um sentido social. Pessoal, o aspecto social aí da justiça social, da política pública do PT hoje, meu, assim, é uma vergonha perto do que já foi. Sabe, ele tinha um viés de política pública, de política social, de política de inclusão, enfim, que hoje tudo virou identitarismo, tudo virou uma porcaria, virou um wokismo, né? Virou propaganda só, mas onde está efetivamente a política pública, social, né? Não só para a classe baixa, mas para a classe média também. Né? Então, assim, você tem que ter um sentido social e comunitário nos dias de hoje. Seja você um prefeito de uma cidadezinha pequena, ou governador de um estado, ou presidente da república. Né? Se você fizer o mesmo que você faz lá na sua cidadezinha, né, com todo o sacrifício possível, né, e com idealismo, porque assim, o bom político é aquele que é idealista e que se identifica com a sua localidade, aí, mesmo que seja um vilarejo, hein, ele vai ser respeitado, ele vai poder andar nas ruas, ele vai poder ser bem quisto e querido pelos locais e vai ganhar a eleição. Né? Agora, se ele fizer o mesmo pelo Brasil, o mesmo que ele faz lá no vilarejo, vai ser o melhor presidente. Em muito tempo, a gente está precisando de um líder, né? Bom, eu vou acompanhar atentamente, aí eu não. Na verdade, eu não vou dizer que eu vou votar no Caiado, mas assim, no Lula de novo, acho que eu não voto, nem no Bolsonaro. Bom, vamos aguardar, esperar que as boas promessas vinguem, né, pessoal? É isso aí. Então é o que tínhamos para hoje, um comentário aí mais livre, mais de livre expressão, de livre comunicação. O nosso canal é alternativo, é independente. Se você gostou, dá um like, faz um comentário, traz um seguidor para o canal novo de vídeos diários sobre política nacional, internacional, geopolítica, artes, cultura, reflexão. Né? E é isso, pessoal. Então, tá aí na descrição do vídeo. Os nossos temas estão sempre no nosso blog. E se quiser me pagar um cafezinho, também um realzinho aí, tá o Pix aí, que é o e-mail, na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.